eu sou o Felipe. Hoje a gente vai falar sobre redes sociais e o assunto vai ser longo. Para começar a falar sobre redes sociais, primeiro a gente tem que entender como que elas funcionam, qual que é a lógica por trás delas. Tem vários vídeos na internet, tem várias instruções de como crescer no Instagram, como fazer, como acontecer, só que todas elas passam pelo mesmo princípio, que é o princípio das arenas de comunicação. A arena de comunicação ela é baseada num fator e numa pergunta. O que chama atenção? Fofoca pode chamar atenção, briga, confusão, treta chama atenção, às vezes comida chama atenção, às vezes o que chama atenção é o Caio Castro ou a Kay Alves. E aí eu te pergunto, o que é interessante? Essa resposta é o que vai dar o que vai funcionar na sua rede social. Não adianta você ficar montando ou tentando distribuir informações que não sejam interessantes. A palavra-chave de toda produção, de todo conteúdo de rede social é esse, o que é interessante. O que é interessante para você. Por isso que eu foquei tanto na parte de conteúdo, de roteiro, de tudo mais, para você conseguir montar conteúdos audiovisuais interessantes, para o seu produto, para a sua apresentação ser interessante. Você já deve ter ouvido isso aqui muitas vezes. Faça o algoritmo do Instagram trabalhar por você. Ou inteligência artificial gera textos melhores que agências de publicidade. As redes sociais são as novas mídias de massa. Ou você está no digital ou você não existe. O resumo de tudo essas regras é que o povo gosta do que é interessante. E é muito mais fácil, muito mais acessível ele pegar um celular e ver o conteúdo do que ficar parado assistindo TV. Ou do que ir atrás, ou do que ir em uma loja, enfim. É mais interessante, mais prático, mais acessível. A regra principal é essa. Seja interessante e seja acessível. Levando isso em consideração, um chato não deveria ter redes sociais. Afinal de contas, ele não vai postar nada que é interessante, ele não vai ser interessante, para que eu vou ver o conteúdo dele? A sua empresa pode ser o chato da equação, mas em resumo, arena de comunicação o que é? Uma arena é um local onde várias pessoas se juntam por um propósito, correto? Imagina o seguinte, é como se fosse uma arena de futebol, de basquete, enfim, um lugar onde as pessoas se unem por um interesse em comum. No caso, assistir basquete, ou futebol, ou assistir pessoas no coliseu, ou um show, ou fazer compras, ou ouvir um stand-up, alguém fazendo piada, ou, por exemplo, um local onde todo mundo vai para comprar. Um shopping a céu aberto, a feira livre, por exemplo, a FEMAGRE que acontece aqui em Gospé, que é uma feira de café e cultura, ou, por exemplo, as redes sociais. Todas são arenas e todas seguem o mesmo propósito: conectar e agrupar pessoas em torno de interesses em comum. Na rede social não fica tão nítido essas bordas, esses limites entre um interesse e o outro, porque acaba que isso é muito feito pelo algoritmo. Mas na vida real é bem simples você entender aonde começa um shopping, aonde termina o shopping, o que é dentro e o que é fora do shopping. Na rede social, você vai estar mais associado ao conteúdo. Então a resposta oficial é que arenas de comunicação são espaços que se utiliza o interesse pré-existente para se comunicar. Em outras palavras, eu estou indo comprar, então pode ser que eu compre outro produto junto, ou que eu mude o produto que eu vou comprar. Eu estou indo ver o futebol. Se tiver algum entretenimento ou alguma coisa associada ao futebol, eu vou assistir também. Eu estou na rede social, navegando e vendo Reels. Se tiver alguma coisa interessante, eu vou ver também. E aí tem uma importante diferenciação. A comunicação física e direta, ela é utilizada, por exemplo, em banners, em outdoor, em veículos ou meios que você encosta neles, basicamente. Mas você tá ali e não tem o filtro de quem que vai ser atingido por aquela mídia. Basicamente é quem passar por aquele ponto, quem prestar atenção no outdoor. A comunicação PDV, ela é mais focada nas arenas. Então, se eu tenho um stand, por exemplo, ele tá dentro de uma feira, aquela feira já tem pessoas interessadas, então o stand vai funcionar muito melhor. No ponto de vista de comunicação de redes sociais, até tem um pouquinho essa loja, que é o assista para continuar. É os 5 segundinhos lá que você tem que pular para poder ver o vídeo que você queria ver desde o início. Mas o ponto útil de trabalhar com rede social é a comunicação UX. Que é isso? Comunicação UX é User Experience. É a comunicação com o ponto de vista do usuário. O que o usuário quer? Ele quer ver um comercial de 5 segundos antes de começar o vídeo dele? Não. Ele quer ver uma ação em que o Burger King zoa o McDonald's. Ele quer ver uma
um vídeo em que o Burger King faz o dia do calvo, por exemplo, e aí fica engraçado mandar para os amigos, ó, vai lá, é o seu dia de ter desconto no Burger King. Então, pensar em rede social é pensar principalmente em comunicação, UX, User Experience. Tá? Leva isso muito em consideração até na hora de planejar o conteúdo que você vai montar. Não é porque eu estou dando treinamento de audiovisual que todo o diferencial seu vai ser o audiovisual. Às vezes uma ação que você fez e captou e gravou é o suficiente para poder fazer o seu nome se popularizar. E aí eu tenho uma dica muito importante se você está querendo virar um produtor de conteúdo, um influenciador, tá querendo utilizar as redes sociais para poder se mostrar ou ganhar dinheiro. Pare de consumir comunicação como um usuário. E para isso, eu vou te dar um presentinho. E esse presentinho é em formato da navalha de Ockham. A navalha de Ockham é um princípio lógico em que você faz algumas perguntas para si mesmo para poder filtrar o conteúdo. E as perguntas são: é interessante? Chama atenção? Dá para entender? O custo vale o retorno que você vai gastar para produzir essa ação? Vai valer o retorno que você vai ter com essa ação? O cliente aprova? No caso, o seu cliente aprova? O seu cliente gosta do que está vendo? Caso todas as respostas sejam sim, então a tua ideia de produção faz sentido. Pode ter vários e vários métodos, estratégias, cursos, maneiras de você entrar na rede social, mas o ponto principal é isso. Outro detalhe, todo mundo começa pequeno, todo mundo tem poucas visualizações. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, você não tem know-how, você não tem experiência para fazer isso. Então você precisa de um motor para começar. Você pode usar um motor, por exemplo, de polêmica. Uma polêmica acontece, você acaba usando isso para poder se promover. Você pode, por exemplo, ser muito ativo em redes sociais. E aí o seu histórico de atividade ajuda na distribuição inicial. Mas sempre o conteúdo ser interessante é o que vai manter de médio a longo prazo. Não existe fórmula mágica, existe só ser interessante. Mas a curto prazo existem algumas coisas que você pode fazer para desempacar no começo. E isso é o impulsionamento. É você utilizar verba para as redes sociais para se promover. No início, principalmente quando você tem pequenos negócios ou você está querendo mostrar o seu produto e o seu resultado é venda e não audiência, vale a pena você fazer o impulsionamento. O outro meio é que você precisa criar autoridade através das redes sociais e aí você faz esse impulsionamento porque a visualização, o alcance vai te dar algum retorno. Caso você não venda nada com redes sociais, caso você não consiga ter um retorno imediato com visualizações, não invista nisso. A constância de postar e gerar um conteúdo interessante é melhor, é mais eficiente. Se você quer só ser famoso, digamos assim, só quer ter audiência, no começo invista em conteúdos atemporais. Conteúdos que podem ser revistos no futuro, que não vão perder tanto o timing assim, ou não vão perder tanto a relevância. Se você foca muito em coisas cotidianas no começo, ou coisas que vão perder a validade em pouco tempo, às vezes esse conteúdo fica desperdiçado. Se você faz uma coisa mais escalável, mais duradoura, digamos assim, você pode revisitar esse conteúdo depois e utilizar ele para ter novos números, ou até adicionar de novo nas redes sociais para poder atingir um público diferente. No começo, você quer ter apenas audiência, foque em conteúdos atemporais, curiosidades, instruções, piadas, histórias, coisas que não são datadas, ou seja, daqui a um ano você pode ver de novo e vai aproveitar do mesmo jeito. E se você tem um comércio, eu vou te mostrar aqui agora. Existem duas empresas hoje que meio que dominam o mercado de publicidade digital, que é o Google e a Meta. O Google é responsável pelas plataformas de pesquisa, pelo YouTube em que você está assistindo esse vídeo, e a Meta é responsável pelo Facebook, pelo Instagram e o WhatsApp. O Google, a estratégia de venda de anúncios dele é mais focada em pesquisa. Ele não é tão eficiente assim na distribuição de informação. Então, se eu já estou interessado em algum produto, se eu já estou interessado em alguma coisa, eu vou procurar isso no Google. Então, os anunciantes que têm um produto já estabelecido, investir no Google faz sentido. Já a Meta, ela tem uma lógica de impulsionamento focada principalmente na distribuição, ou seja, ela vai mostrar o seu produto para outras pessoas e alguém pode gostar ou não do que está vendo ali. Eu vou começar explicando pelo Meta, que é o Facebook, tá? As 3 redes sociais da Meta, elas são gerenciadas num único local.
E é aconselhável que você tenha uma página no Facebook para sua empresa, mesmo que você não tenha um público focado no Facebook, mesmo que você vá usar apenas o Instagram para poder se comunicar. O impulsionamento ele funciona melhor se você gerencia ele através do Facebook, tá? Então eu tenho a minha página aqui, a do nosso canal. Eu criei ela agora, ela não tem nada postado ainda. Vamos por setor. Essa parte do lado esquerdo aqui é o menu. Você vai navegar pelas opções através do menu. Aqui tem a página e as principais configurações dela, tá? Primeira coisa que você vai fazer é mudar o jeito de usuário. Vai estar aqui, ó. Mude para Lab do Felipe para começar a gerenciá-la, tá? Você clica aqui. Você também pode clicar aqui, ó, do lado esquerdo aqui embaixo. O que significa isso? A partir de agora, todas as modificações que eu fizer são na página, não são no perfil. No perfil ele permite postar, permite fazer algumas alterações na página sem precisar de mudar o usuário. Mas como a gente está configurando, como a gente vai impulsionar, como a gente vai fazer algumas configurações extras, é bom que você esteja logado no usuário da página. Você vai perceber isso aqui no cantinho aqui em cima, ó, em que está a marca da página ali em vez da minha fotinha. A primeira coisa que eu preciso fazer é pensar qual conteúdo que eu vou postar, qual conteúdo que eu vou impulsionar. E aqui a gente já falou muito sobre isso, sobre produção de conteúdo, sobre dicas, sobre jeitos. Então eu vou pular essa parte e vou pegar um conteúdo que eu já produzi ou um conteúdo que nós impulsionaríamos. Eu venho aqui e vou postar esse conteúdo. Se eu postar ele por esse local aqui, vai aparecer só na minha página, não vai aparecer no Instagram. Agora se eu venho aqui, ó, Meta Business Suite e clico aqui, aqui sim tá tudo conectado. Aqui sim é a página de gerenciamento de todas as redes sociais da Meta. Eu venho aqui criar um post e aqui vai ter alguns detalhes interessantes. Por exemplo, postar em, você pode selecionar onde você vai postar. Se você tiver algum grupo de anúncios, se você tiver algum grupo de comunidade, ele vai aparecer aqui também, tá? Aqui você vai escolher a mídia, a foto ou vídeo, digamos assim. Eu vou colocar a foto que é a thumb de um dos primeiros vídeos nossos. De novo. Isso aqui tá só sendo como um exemplo, tá? Eu não vou fazer esse impulsionamento e não seria o item que eu impulsionaria, porque eu preciso trabalhar ele melhor e pensar ele melhor. Eu tô pegando isso aqui só para servir de exemplo. Aqui ele tá fora do padrão do Instagram. Só que se você postar por aqui, ele vai forçar a ficar desse jeito. Quer dizer que ele não vai funcionar? Ele vai cortar. Ele vai pegar e vai colocar naquele formato de 1080 por 1335. Então, na hora de escolher a mídia, leve em consideração que ele vai estar em todos os materiais. E postando desse jeito, ele vai postar a mesma mídia. Você pode alterar a descrição do post, mas a mídia é igual. Então usa as mídias adaptadas ao Instagram, por exemplo, que ele vai cortar. O Facebook, ele funciona e ele aceita qualquer mídia, ele não tem essa mesma restrição que o Instagram. Por isso que o Instagram acaba sendo a base de decisão. Como eu falei aqui, olha, você pode clicar em personalizar o texto para as diferentes redes sociais, tá? Vou colocar meu texto aqui. Geralmente a estrutura que eu gosto de usar é deixar a primeira linha, dar uma resumida em todo o assunto que eu quero. No começo você precisa de um bom gancho ou chamar atenção ou direcionar o público que você quer. Eu deixei, deu up no seu conhecimento sobre redes sociais. E tá todo o texto aqui, toda a descrição. Isso aqui eu não vou entrar tanto em detalhes porque a gente já conversou muito sobre isso na questão de roteiro, dá uma olhada lá. Aqui eu posso colocar um colaborador para poder postar compartilhado. Só tem um detalhe, se você for impulsionar, vai precisar da autorização desse colaborador também. Então pensa bem antes de fazer. Se for uma pessoa um pouco inacessível ou não vai te dar essa autorização depois, talvez esse conteúdo vai ficar travado na sua página. Aqui você permite escolher quando que vai ser postado. Nem sempre você está à disposição o tempo inteiro das redes sociais, mas tem algumas coisas que têm que ser postadas em horários melhores do que outros. Por exemplo, as postagens na hora do almoço e na hora que o pessoal chega em casa do trabalho são mais visualizadas. Só que nessa hora você está almoçando ou chegando do trabalho, não exatamente disponível para poder postar. Então você pode deixar isso programado. Detalhe, a opção de programação, você pode colocar datas diferentes e horários diferentes para as postagens, tá? Se o Facebook e o Instagram tem horários de funcionamento diferente, horários de audiência diferente, você pode personalizar isso também. E como opção exclusivamente do Facebook, você também já pode compartilhar direto no Stories, tá? Existe a opção aqui também de turbinar direto. Não use essa opção. Aqui é uma ferramenta mais automatizada, em que ela vai direcionar apenas o que o Facebook acha que é interessante, não exatamente o que o seu público é. Então, não use essas ferramentas automatizadas, principalmente no começo da tua página. Mais para frente, em que você já tem um pouquinho mais de experiência, as ferramentas automatizadas são até úteis, mas elas têm uma utilização muito específica e muito
pontual. Não use elas para começar. Assim que você clicar em programar, ele vai de novo tentar te vender o impulsionamento. Mas você vai clicar aqui talvez mais tarde. Motivo é uma ferramenta automatizada, não é as configurações interessantes para você. Quando você posta normal, ele já vai aparecer lá na sua página. Quando você programa, ele vai abrir essa aba aqui, o Planner. Você pode acessar ele por aqui também, ó, pela barra lateral esquerda, Planner. E aqui tem todo o conteúdo e quando ele vai ser postado. Eu joguei lá pra frente porque eu vou apagar essa publicação e não vou usar ela. Uma coisa que eu fiz antes de gravar, e me desculpe, mas não vou refazer, é conectar o Instagram e o Facebook. Aqui ele vai aparecer um botãozinho, conectar uma conta do Instagram. É só você clicar e fazer o login, ele já vai conectar. Não é muito trabalhoso, não é muito burocrático, mas é uma etapa necessária a ser feita, tá? A outra coisa que você precisa fazer é configurar a sua conta de anúncios. A sua conta de anúncios é vinculada à sua conta do Facebook e você pode dar permissão para outras pessoas acessarem. E ela funciona como se fosse uma conta em banco mesmo. Então é bom que você tenha muita segurança na sua conta do Facebook. Então coloca a verificação em 2 etapas, coloca a autenticação por aplicativo, o máximo de camadas que você conseguir colocar de segurança nas suas contas de rede social é melhor. A partir de agora, isso é o seu negócio, a partir de agora isso é para ganhar dinheiro. Então se você perde uma conta dessa, às vezes você pode perder sim o saldo que está na conta de anúncios. Para mexer com a conta de anúncios, você vai vir aqui embaixo, configurações, vai abrir essa outra aba aqui, você vai lendo aqui, ó, conta de anúncios. No momento eu não tenho nenhuma conta de anúncio ativa para essa conta. Vamos criar. Clica aqui, adicionar. A segunda opção aqui é caso você esteja migrando. Ou, por exemplo, você tem várias páginas, vários perfis e tem a mesma matriz de pagamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma escola e cada sala tem uma página no Facebook, por exemplo, ou no Instagram, eu vou impulsionar tudo a partir da mesma conta que é da escola, tá? Leve em consideração isso. Eu gosto de trabalhar sempre separado com caixinhas de investimento. Então, se eu tenho o Lab do Felipe, eu vou direcionar o impulsionamento para isso, então eu vou ter o limite daquela caixinha de investimento. Por isso que sempre eu clico aqui em criar uma nova conta de anúncios. Você vai colocar o nome da conta de anúncios. É um nome livre. Use para sua organização. Como essa utilização ela não é pública e é uma conta que vai funcionar associada à programação, evita caractere especial, evita espaço, evita qualquer coisa que não sejam letras simples, basicamente. Não é público, então você só vai ler isso. É para sua organização. Você pode colocar número, você pode colocar qualquer referência que você quiser. Embaixo você vai ter que colocar o fuso horário. Esse é o fuso horário que essa conta de anúncios vai funcionar. Se eu programo um anúncio para durar até semana que vem, vai ser até semana que vem, em qual horário, em qual situação. Então você vai colocar a do Brasil só para programação. Quando vai começar e quando vai parar esse anúncio. Para quem nunca mexeu com isso, você vai procurar o -3. Tá aqui. GMT -3. Basicamente, esse fuso horário é uma técnica de fuso horário internacional. Do meridiano de Greenwich, estamos às 3 horas negativo. Enquanto é meio-dia lá, aqui é -3 horas, 9 da manhã. Até tem aqui a opção América São Paulo, mas qualquer um desses -3 aqui vai funcionar. Coloca América São Paulo, é mais fácil de seguir a vida. Depois você vai definir a moeda que você vai fazer o depósito. Se você está trabalhando no Brasil, você vai procurar BRL, Real Brasileiro. Tanto no horário quanto na moeda você pode digitar que ele vai conseguir fazer a busca, tá? Aqui você vai definir se essa é uma conta para você ou para outras pessoas. Se você é um agente de publicidade, por exemplo, e vai gerenciar impulsionamento dos seus clientes. Eu sempre gosto de trabalhar com minha empresa fazendo várias contas e mexendo nas permissões. Assim é mais fácil de trocar quem é o que numa conta. Clica aqui, depois clique em avançar, depois vem aqui concordo, não tem opção não ser concordar e criar a conta de anúncios. Prontinho. A última etapa é adicionar a forma de pagamento dessa conta. Ela tem várias opções, então você pode vir aqui, Brasil, confirma que é no Brasil, Real Brasileiro, horário de São Paulo, e aqui tem as opções, informações fiscais da empresa. Você pode clicar aqui e editar e colocar os seus dados da empresa. Se você estiver trabalhando em alguma empresa ou se o seu comércio tiver um CNPJ, você pode inserir tudo aqui. É só clicar aqui e preencher esse formuláriozinho aqui. Começa com CPF, CNPJ e aí vai. Eu não vou colocar porque são dados que eu não quero que vocês saibam. Depois disso, cai nessa conta aqui, tá pronto quase a maioria das coisas que você precisa fazer aqui. Caso você precise adicionar pessoas para gerenciar esses impulsionamentos, você pode vir aqui em atribuir parceiro. Desse jeito você vai colocar a identificação da empresa ou do parceiro, geralmente ou é o e-mail ou é o nome do usuário do Facebook. E aí aqui você vai liberar o que ele pode acessar ou não. Agora vamos voltar lá para o início, página inicial. Se eu quero fazer um impulsionamento,
eu vou vir aqui em gerenciador de anúncios e campanhas. Caso você não tenha feito a adição da forma de pagamento na etapa anterior, ele vai te encher o saco aqui de novo. Então você vem aqui, adicionar forma de pagamento. Mas antes de eu falar sobre o resto da página. A parte de cima aqui, logo embaixo da campanha, geralmente são mensagens de alguma configuração que você esqueceu de fazer ou que não está funcionando tão bem ou que foi atualizada. Então você lê aqui, se fizer sentido, você responde sim ou não. A sua empresa está relacionada com política ou defesa? Não. Depois aqui em cima, no topinho aqui mesmo, ele vai te dar as dicas do que está faltando de fato de você preencher. Então vamos lá, e a visão geral da conta. E geralmente ele dá essas mensagens bem destacadas na tela, tá? Por exemplo, aqui ele está falando que tá faltando as informações da empresa. Viu? É a terceira vez que ele tá me pedindo isso. Então é bem difícil você montar uma página e esquecer de algum detalhe ou cometer algum erro. Porque o que você vai errando, o que você vai ignorando propositalmente, ele vai te cobrando de novo. Deixa eu preencher, senão ele não vai me dar paz. Coloquei meu CPF, agora eu vou colocar os nomes. Prontinho. Aqui, antes de veicular anúncios, você precisa adicionar também um telefone, tá? Seleciona o país, lembra que o Brasil é mais 55, então só procurar BR aqui, coloca o seu número de telefone, o idioma e avançar. Você escolhe que tipo de comunicação que você vai querer. Eu vou colocar o WhatsApp que é mais rápido. Chegou uma mensagem aqui no WhatsApp para mim. Vou colocar o código. Prontinho. Se você não está configurando a sua página, evite passar esses códigos para quem você não tem confiança. Porque esses códigos, como eu falei, vão permitir gerenciar o seu dinheiro. Então tome muito cuidado. Bom, aqui ainda está pedindo para mim dar uma última confirmação se eu mesmo sou o responsável por essa página. Só clicar aqui em confirmar. 4 certinhos, tudo bem, não tem mais nada que eu precise configurar. Vamos continuar. Voltando lá para campanhas, para a visão geral, percebe que agora eu coloquei os dados financeiros, aqui desapareceu a mensagem. Para adicionar dinheiro de fato, tem dois caminhos. Você pode vir aqui, ó, cobranças e pagamentos, e aqui é meio que o extrato da sua conta. Tem as informações dela, tem as configurações de pagamento, tem a opção de você adicionar fundos, e aqui, nesse botãozinho, tem como você ver as transações, receber as notas fiscais do que você impulsionou e mexer no seu limite de gastos. O que significa isso? Se você colocou mais dinheiro, colocou um cartão de crédito, por exemplo, para pagamento, esse limite de gasto vai impedir que no mês ou no período determinado você ultrapasse isso. Como o meu saldo é zero, o limite de gasto meu é zero, então não dá para mexer. Quando a conta está no zero, se você vem em forma de pagamento, ele vai ter mais uma mensagem aqui pedindo autorização, em que você pode gerenciar isso ou destinar para uma segunda pessoa, se você colocou mais de um usuário para a conta. Você clica aqui em gerenciar acesso e põe para quem que você vai atribuir o pagamento ou a gestão financeira da sua conta. E aqui embaixo tem esse botão azul que é adicionar a forma de pagamento. Pode ser boleto, Pix, Mercado Pago ou crédito para anúncio. Nem todas as contas liberam todas as funções. As contas maiores, as contas mais antigas, eles liberam a função crédito. Porque o crédito, ele vai executar o anúncio e depois fazer a cobrança no seu cartão de crédito. Já nessas outras opções, funciona como se fosse um cartão de débito ou um crédito do celular. Você paga e aí sim eles executam o serviço. Quando você tem uma certa utilização na sua conta ou já fez alguns anúncios, vai aparecer a opção de cartão de crédito, mas isso leva um tempo. Funciona do mesmo jeito e para adicionar é da mesma forma como se fosse fazer uma compra online. Se eu pago no boleto, demora 2 dias para liberar. Mercado Pago e Pix é instantâneo. Eu vou fazer um Pix. Você vai escolher o valor que você vai adicionar. Eu vou colocar R$50. Eu posso ir fazendo Pix de acordo com a necessidade, de acordo com a minha programação. Estou colocando 50 agora, se eu quiser eu posso colocar mais 50 depois, ou na hora do anúncio eu posso adicionar também novos créditos, sempre usando essa mesma mecânica. Vai aparecer essa página aqui. Você pode copiar e colar o código do Pix, o Pix copia e cola, ou se não pode ler o QR Code. Depois que você paga e faz o seu Pix, você pode vir aqui em terminar, depois você vem aqui em atividade de pagamento, e aí já vai aparecer aqui o seu saldo. Às vezes demora uns segundinhos para poder cair. Aqui você também tem um comprovante de pagamento que você pode utilizar. Você pode baixar ele e tudo mais. Evita fazer pagamentos muito altos nas primeiras vezes que você estiver mexendo. Se você não tem confiança ou não tem segurança do que você está fazendo, às vezes você pode pagar na conta errada. E isso demora muito tempo e é bem burocrático. Então, faça pagamentos pequenos até você ter certeza do que você está fazendo. Voltando aqui em campanhas, a gente vai fazer o nosso primeiro anúncio. Esse botão aqui só vai aparecer enquanto estiver zerado.
mas aqui o criar no cantinho vai estar sempre disponível. Clica aqui em criar. Aqui ele já vai te fazer a pergunta: que tipo de impulsionamento você quer fazer? O impulsionamento de reconhecimento, ele vai focar em alcance e em distribuição. Ele vai fazer com que o máximo de pessoas possível dentro do perfil que você estipulou vejam o seu anúncio. É uma estratégia barata de anúncio. Ele vai servir como se fosse uma panfletagem. Ele vai distribuir bastante, mas sem uma ação relacionada junto. A ação relacionada é, por exemplo, curtir, compartilhar, o que a pessoa fez. Se você tem o objetivo de levar a pessoa para algum lugar, por exemplo, levar para sua loja ou levar para o seu WhatsApp, o tráfego ele é focado principalmente em levar a pessoa, em direcionar a pessoa. Por isso, tráfego. Ele vai criar uma linha para a pessoa trafegar até a sua loja. A opção de engajamento ela está relacionada com mensagens. Então, se você tem um chatbot ou se você tem um serviço que faça essa conversão, a mensagem pode ser útil. Detalhe, funciona tanto para o Messenger, Direct e o WhatsApp. O Facebook e o Instagram também trabalham com formulários para coletar dados. E aí você cria um funil de vendas. Essa é a opção dos leads. Na hora que você interagir com esse anúncio, ele vai dar a opção de você preencher um formulário e vai enviar esses dados para a conta que está para sua conta. Então, se você quiser ter, por exemplo, uma lista de telefones que você pode ligar para poder oferecer o seu produto, ou uma lista de espera para você vender alguma coisa, essa opção dos leads é a mais interessante. Ela funciona tanto com o formulário do próprio Facebook, quanto o formulário da sua empresa ou do seu CRM, se você já tiver essa opção. Se você não tiver, o Facebook tem todas essas opções disponíveis. Só é meio manual o processo de importação para sua base. Se você está no mercado digital e está vendendo um aplicativo, por exemplo, você consegue vincular até isso diretamente aqui. E por último, vendas. Quando você tem um e-commerce que você mesmo construiu, você pode adicionar um código em que o Facebook vai ler o que a pessoa fez na sua página. Então, por exemplo, um anúncio é sobre venda. O Facebook só vai considerar o engajamento ou a ação quando a pessoa entrou no seu site e clicou no botão de comprar. Para isso precisa ter o código colocado tudo lá bonitinho. Eu posso em outro vídeo mostrar como que faz esse processo. Hoje, o nosso foco principal vai ser no reconhecimento, que é a maneira mais simples e mais barata de distribuir informações. Lembrando, esse treinamento especificamente é para artesãos e empresas pequenas. As mensagens, os outros são mais para escalas maiores. Você primeiro precisa ser reconhecido. Por isso, vamos focar no reconhecimento. Assim que eu clico em reconhecimento, já cai nessa outra página aqui. Para manter a organização, é bom que você renomeie as coisas de um jeito lógico. Aqui tem campanhas, conjunto de anúncios e anúncios. A campanha é o que você está promovendo. O conjunto de anúncios é para quem você está promovendo e como. E os anúncios são as postagens que você está promovendo. Então, organize elas dessa maneira. Então, a primeira campanha de reconhecimento que eu vou fazer vai ser sobre visualização. Eu quero que as pessoas acessem o meu canal, então eu vou vender visualização. E aí eu vou colocar um código para mim aqui. Pode ser, por exemplo, campanha 1 ou campanha de reconhecimento 1. Se você tem várias campanhas, vai organizando desse jeito, que aí depois lá na tabela você consegue, na hora que emitir o relatório, você consegue identificar quais são as campanhas e qual que foi a instrução que você montou nelas. Use essa parte de nome de campanha para poder facilitar a sua vida depois. Caso você tenha caído nesse vídeo sendo um político, por exemplo, ou querendo ofertar emprego, ou querendo ofertar moradia, pela legislação você precisa classificar qual é o tipo de anúncio que você está fazendo. E aí, cai nessa categoria aqui. O que você está fazendo? Se você está só tentando vender o seu produto e ganhar a sua vida e não está relacionado com esses itens aqui, pode ignorar. A próxima etapa aqui é o tipo de campanha, ou a estratégia de campanha. Então ele tem leilão ou reservada. O leilão ele é mais eficiente para a campanha de reconhecimento, porque ele vai dar lances de acordo com o ambiente. Então, se tiver pouco tráfego ou poucos anúncios acontecendo no mesmo momento, o preço do anúncio, o preço do que você vai pagar por visualização vai cair. Se tiver muita gente competindo, ele vai subir. Então, ele automaticamente vai ficar organizando isso. Em outras palavras, ele vai leiloar a visualização. Quem paga mais por essa visualização? Se eu defino um valor, ele vai ficar travado naquele valor. Eu posso economizar a médio e longo prazo se eu estiver fazendo uma campanha muito longa. Mas no dia a dia, se alguém impulsionar no mesmo segmento que eu, ou para o mesmo público que eu, essa pessoa vai levar vantagem. Aqui, se você se arrepender, você pode mudar de novo também a estratégia, tá? Essa última opção, você pode adicionar um limite de gastos à campanha. Se você põe ela por tempo indeterminado, já vamos falar sobre tempo.
Mas se você coloca ela sem fim, você pode colocar um limite de gastos. Por exemplo, eu vou impulsionar R$100, quando acabar, acabou. Depois tem o orçamento de campanha. Se você ativa esse orçamento Advantage aqui, você consegue definir mais alguns critérios. Por exemplo, se você vai ter um pagamento total pela campanha, eu vou gastar R$50 nessa campanha. Ou se você vai ter um limite diário. Todo dia eu quero que gaste R$5 nessa campanha. Eu vou colocar aqui diário. E aí, ele tem algumas restrições. Como a plataforma ela é baseada em dólar, ele vai ficar mais caro para nós que somos brasileiros para o uso diário. Porque o uso diário que ele define para o dólar é um e pouquinho. Então para a gente acaba virando, por exemplo, R$ 8,75 por dia. Qualquer orçamento menor que R$ 8,75 por dia ele não vai aprovar. Assim que eu coloquei o valor, as mensagens de alerta desaparecem. Aqui eu também posso programar aumentos no orçamento. Por exemplo, em um período específico, forçar a anunciar mais. Se eu tenho um restaurante, por exemplo, que eu sei que eu vou vender na hora do almoço ou na hora da janta, eu posso ampliar o orçamento um pouquinho antes disso. Ele vai anunciar o dia inteiro, vai criar lembrança na pessoa que você vende aquilo, mas nas horas que você mais vende ou na hora que o público está ativo, você pode ampliar isso. É só configurar quando começa e quando termina. E pode adicionar mais períodos. Por último, o teste AB. O teste AB ele é uma estratégia de comparação. Eu não sei se o anúncio que eu estou fazendo está chegando para o público do jeito que precisa. Então eu posso clicar aqui e criar um teste AB. Eu posso escolher aqui que eu vou testar o criativo, o público, o posicionamento, a duração e o custo por resultado. Isso aqui são os critérios de comparação. Eu vou criar 2 anúncios e vou fazer a modificação. Eu não sei se vale mais a pena eu anunciar só em Guaxupé ou em Guaxupé e nas cidades vizinhas. Então eu vou vir aqui e vou colocar que eu quero testar o público durante 4 dias e o critério que eu vou utilizar é custo por resultado. Então eu criei um teste AB. Na hora que eu publicar essa campanha, durante 4 dias, ele vai testar e depois eu vou poder comparar esses resultados. Se você não sabe qual que é o seu público ou como que deve atingir o seu público, o teste AB ele é muito útil para isso. Se você já tem uma noção base do seu público, o teste AB ele acaba encarecendo o processo. Então, use o teste AB como situação de emergência. Se está dando muito errado minha campanha, ou se eu não sei como melhorar ela. Finalizou a parte principal da campanha. Eu vou aqui em avançar e começa a parte do conjunto de anúncios. Como eu defini algumas regras na campanha, ele já me aparece um monte de alerta aqui do lado, porque são configurações limitantes ao que eu vou escolher aqui agora. Em outras palavras, como eu escolhi anúncio diário lá, eu vou ter que colocar alguns critérios a mais aqui para poder fazer funcionar. Nome, usa a mesma lógica. Organiza os nomes para que você consiga encontrar nos relatórios quais campanhas estão funcionando e quais não. Colocar a campanha 1 de reconhecimento. Aqui ele já tem algumas recomendações pré-estabelecidas. Maximizar o alcance dos anúncios. Maximizar o número de impressões. Maximizar a incrementabilidade e a lembrança do anúncio. Maximizar plays. E maximizar as reproduções contínuas de 2 segundos por vídeo. Cada um disso aqui é uma estratégia de comunicação diferente. Se eu vou maximizar o alcance dos anúncios, eu vou mostrar para o máximo de pessoas possível. Em outras palavras, se no meu público tem 20 mil pessoas, ele vai forçar o máximo possível mostrar para as 20 mil pessoas. Se eu coloco em maximizar o número de impressões, ele vai mostrar para o máximo de pessoas online, várias vezes. Então ele vai ficar repetindo até gastar toda a verba que você colocou. Você vai ter um número de impressões alta, um número de visualizações alta, mas para menos pessoas, para as pessoas que estão disponíveis. Já a incrementabilidade e a lembrança do anúncio é para as pessoas que pararam na tela, ou ele vai dar preferência para as pessoas que leram o seu anúncio ou que viram ele por um pouquinho mais de tempo. Depende do que você está fazendo. Se você está contando uma história, ou se é um conteúdo muito mais difícil que a pessoa precisa lembrar, usa isso. Se a pessoa precisa conhecer, estamos fazendo campanha de reconhecimento, usa o anúncio, o alcance anúncio. Se você quer que o público possível decore ou lembre muito da sua promoção, usa as impressões. Caso você esteja trabalhando com vídeo, aqui embaixo é as visualizações verdadeiras, esse true play. Qualquer visualização acima de 15 segundos ele vai considerar como útil. Então ele vai indicar, ele vai mostrar o seu anúncio para as pessoas que costumam ver os vídeos daquele setor, daquela categoria, com aquela configuração da sua página por mais de 15 segundos. E aqui, maximizar as reproduções de 2 segundos. Ele vai distribuir o vídeo para muitas pessoas, ele vai mostrar para o máximo de pessoas possíveis. É a mesma lógica lá de cima de alcance e reconhecimento, só que aqui específico para vídeo.
Você pode colocar uma estratégia de alcance para vídeo que vai funcionar também. A diferença é que aqui ele mede o tempo de assistir o vídeo, tempo de permanência no vídeo. Lembrando, todas essas regras valem para Facebook e para Instagram. Aqui embaixo você vai limitar o número de vezes a cada período que vai aparecer o anúncio. Se o seu anúncio você quer distribuir ele mais, mesmo lá em cima você quer maximizar o alcance, aqui embaixo você pode forçar ainda mais isso. Então, por exemplo, eu quero que exiba apenas 2 vezes a cada 7 dias. Ou seja, durante 7 dias, o meu público só vai aparecer 2 vezes esse anúncio. Então ele vai ficar bem espaçado, focando na distribuição. Eu posso vir aqui e inverter. Eu quero que apareça 7 vezes a cada dia. Então, ele vai mostrar esse meu anúncio 7 vezes todo dia para todas as pessoas possíveis dentro da minha programação, dentro da minha definição de público-alvo. Com o criativo dinâmico, você pode, antes da parte de selecionar anúncio, fazer com que a IA ou que a biblioteca de anúncios do Facebook te ajude. Somos criadores, a gente já falou sobre isso, já tem vários vídeos sobre produção audiovisual. Eu acho que não é necessário ativar. Aqui chega na questão de orçamento e programação. Como eu coloquei um valor diário na etapa anterior, eu tenho que definir quando ele vai começar e quando ele vai terminar. E isso vai ser o meu orçamento. Então eu vou colocar que ele vai começar no dia 14 de abril, às 12h30, e vai terminar em... tem que ser uma data posterior, no dia 30 de abril. Então ele vai gastar R$10 por dia durante todo esse período, até terminar. Se eu tivesse utilizado na página anterior um orçamento vitalício, por exemplo, eu também teria essas opções. Só que de qualquer jeito o limite mínimo diário de R$ 8,75 vai ter que ser mantido. Então se eu estou colocando R$50, por exemplo, eu vou poder impulsionar esse vídeo no máximo por 3 dias e meio mais ou menos. Depois aqui eu vou selecionar o público-alvo. O público-alvo é a parte principal e é o diferencial principal de se fazer o impulsionamento das redes sociais. Eu posso vir aqui em editar, eu posso pesquisar para onde que eu vou colocar. Então eu vou colocar Guaxupé, Guaxupé Brasil, uma cidade. Aqui, Guaxupé mais 40 km, então ele faz um círculo aqui em linha reta de 40 km. Para mim é muito. Vou colocar 17 km. Ainda tá pegando algumas cidades vizinhas. Se eu vendo só em Guaxupé, essa configuração não serve para mim. Ele vai colocar em Guaxupé, vai colocar em Guaranésia, Juruáia e todas as cidades vizinhas. Então, tem essa opção aqui, ó, adicionar pino. Eu vou apagar aqui Guaxupé, no mapa já vai estar aqui ainda para mim. Eu posso chegar perto onde é a minha loja, vamos falar que a nossa loja é na Avenida Conde Ribeiro do Vale, por exemplo. Eu vou adicionar um pino aqui na Avenida Conde Ribeiro do Vale e eu posso diminuir esse pino até 1 km. Ou seja, 1 km de distância da minha loja não vai nem pegar todos os bairros da cidade. Eu vou anunciar. É só o pessoal que está bem próximo a mim. Aqui do lado ele já passa uma estimativa de público. No caso, nesse círculo aqui, ele estima que tenha 23 mil pessoas. Lembrando, é uma estimativa. Ele não tem o ponto exato de acesso porque são acessos por IP, são dados criptografados, ele não fica medindo aonde você está. Sim, para onde você circula. Então, realmente, na avenida deve circular mais de 23 mil pessoas no período que ele está analisando. Só para lembrar, as localizações ele alcance as pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização. Quem passou por esse lugar, ele também vai pegar. Não é só quem mora ali. Há um tempo atrás tinha a opção de você excluir quem estivesse no local. Só que tem muita gente que na hora de configurar o próprio perfil coloca que mora na Tailândia, por exemplo, para fazer graça e aí não funciona. Então por isso que ele mudou essa estratégia para pessoas que estão no local. Então ele usa os dados de GPS do Instagram e do Facebook para poder analisar se esse anúncio é para você ou não. Então se você está em viagem, você vai acabar recebendo anúncios dos lugares que você passou por um bom tempo depois que você passa por esses locais. Aqui embaixo tem mostrar mais opções. Você pode colocar a idade mínima, quanto que é para quem que você vai vender minimamente. Isso serve para loja de bebidas ou alguma opção de crédito, enfim, vai do teu perfil, digamos assim. Ou aqui embaixo no público Advantage você pode colocar a faixa etária. Lembrando, em cima é só o limite mínimo. Eu vou vender daqui para frente. Aqui eu posso selecionar uma faixa. Então eu vou vender dos 18 até os 20 anos. Afinal de contas eu estou fazendo um posicionamento de uma faculdade, por exemplo.
Nota que aqui no tamanho estimado do público diminuiu bastante, porque nessa faixa etária, nessa localização, ele encontrou abaixo de 1.000 pessoas. Geralmente, quando encontra abaixo de 1.000 pessoas, o seu anúncio vai falhar. Então, amplia um pouquinho mais o espaço geográfico, ou se não, o espaço de idade, para conseguir que apareça os detalhes e saia aquela mensagem de menos de 1.000. Menos de 1.000, às vezes é 0. Então, sempre tem até 1.000. Se está dando 2.500, 2.900, você tem um público que vai funcionar. Abaixo disso você não vai conseguir, ou provavelmente ninguém vai ver o teu anúncio. Aqui ainda você pode colocar o gênero, se eu estou fazendo um anúncio só para mulher ou para homens, e o direcionamento detalhado, alguns dados demográficos de interesse. Você pode clicar aqui em procurar, que tem várias opções. O que você vai colocando aqui vai sendo filtros de ação. Por exemplo, se eu quero um nível educacional apenas de alguma faculdade. De novo, abaixo de 1.000. Mas somente pessoas nessa região de 18 a 25 anos que têm alguma faculdade que vai ser entregue esse anúncio. É muito específico. Então, é bom ser específico, é bom ser direcionado, mas muito pode chegar a 0. Então, cuidado com o limite de ação. É uma campanha barata. Se você estivesse trabalhando com uma campanha de mensagens ou com uma campanha de vendas, por exemplo, vale a pena você deixar bem mais restrito, porque você vai provavelmente aumentar muito a sua área de atuação. Mas cuidado quando aparecer essa mensagem de menos de 1.000. Deixa eu apagar aqui então. Por último aqui, eu tenho os posicionamentos. O posicionamento Advantage, ele vai colocar automaticamente para quem ele acha que deve se posicionar. Isso do ponto de vista de rede social. Vai colocar no Instagram, no Stories, no Reels, na onde ele achar que é interessante. Se eu coloco nos manuais, vai permitir que eu faça essas escolhas. Eu quero anunciar só no Instagram, eu quero anunciar só no Facebook, ou eu quero só no Messenger, que vai aparecer lá na hora que a pessoa estiver mexendo no Messenger. E aqui embaixo de tudo, nos mais opções, você ainda tem a opção de dispositivo. Por exemplo, se você está anunciando um vídeo, a pessoa dificilmente vai assistir o seu vídeo no 3G. Ela vai preferir assistir no Wi-Fi. Ou, se você precisa que a pessoa preencha um dado muito grande, coloca no Wi-Fi. A pessoa na rua, às vezes, ela não vai ter tanta paciência para ficar preenchendo um formulário muito grande. Então você pode vir aqui e editar no tipo de dispositivo, móveis, Android, OS ou somente conectado a uma rede Wi-Fi. Aqui embaixo também você pode colocar filtros para conteúdos associados. Então o teu anúncio não vai aparecer perto, por exemplo, de algumas outras coisas. São listas de bloqueios e coisas muito específicas que eu acho que você não vai ter tanto trabalho, tanta necessidade disso assim. Vamos avançar para a última etapa. A última etapa, assim como as anteriores, eu vou começar renomeando. Anúncio 1. Logo em seguida, você tem a publicação em parceria. Se você coloca aqui, ele vai aparecer tanto para a sua página quanto para outra. Então, sempre você vai ter que ter autorização do outro também. Então, cuidado com isso. Depois, confirma se é a página e a conta do Instagram que você vai mesmo anunciar. E aqui embaixo você tem a opção de criar anúncio ou de usar uma publicação existente. Como a gente já fez a nossa publicação, mas ela está lá em abril, lá no final do mês, não vai dar certo. Eu vou ter que criar esse anúncio. Se eu clico em usar publicação, ele vai permitir que eu selecione essa publicação. E a única seleção que eu tenho é esse post aqui, que é a postagem da capa do que a gente usou. Se eu mudo aqui para criar um anúncio, eu posso pegar a mídia, o texto e fazer tudo do jeito que eu achei interessante. Logo em seguida vai aparecer o formato que eu vou criar. Imagem ou vídeo único, carrossel ou coleção. A coleção são itens abertos que é como se fosse um mini site que vai aparecer. Ele é muito específico e até hoje eu não precisei de usar, para ser bem sincero. É mais quando você tem, por exemplo, aplicativos digitais ou um e-book, ou você está vendendo alguma coisa de experiência do usuário. Quando você está vendendo produtos reais da vida real, é carrossel ou imagem. Se você usa o carrossel, tem a opção de você mudar a sequência das imagens de acordo com a interação. Então, se são fotos aleatórias que não contam uma história em sequência, você pode ativar essa opção para poder contar ela narrativamente a sequência que for mais interessante. E os cards, os itens do carrossel que chamarem mais atenção, eles vão ser classificados primeiro. E aqui embaixo, nesse destino aqui, você vai direcionar, fazer toda a configuração dele um por um, ou pode aplicar todos de uma vez. Eu vou colocar uma imagem só porque acaba que toda a explicação é meio repetitiva. Então eu vou mostrar uma e aí você segue a lógica para poder usar as outras. Aqui, nessa opção aqui, ele permite que os meus anúncios apareçam em uma listinha. Já parou para ver no Instagram que aparece vários anúncios, por exemplo, enquanto você está no Reels, ou se não no Facebook, aparece como se fosse uma galeriazinha de opções? É essa opção aqui. Você pode desativar, vai aparecer sozinho. Se você ativar, você vai ter mais oportunidade de aparecer juntando com outras pessoas, além de aparecer sozinho também. Aqui é o destino.
Como eu coloquei que eu quero reconhecimento, na hora que clicar aqui eu posso colocar para ir para algum lugar. Ou eu posso definir uma experiência interativa, que é a questão lá da página acessar. Ou eu posso colocar para ligar, ou eu posso colocar para mandar uma mensagem. Aqui, como não está conectado, ele vai oferecer a opção para você conectar no WhatsApp. Então a pessoa vai clicar no assunto, vai clicar no anúncio e vai direto para o seu WhatsApp receber a mensagem. Vai chegar uma mensagem meio padrãozinha. Anúncio tal e a mensagem da pessoa que ela está mandando. Eu vou colocar aqui no site. Eu vou trabalhar com o site, porque eu quero que a pessoa acesse meu canal no YouTube. Mas se você colocar com mensagem, aqui embaixo vai ter o modelo da mensagem que você pode configurar. Então, vai entrar lá, a primeira coisa vai ser como podemos ajudar você, depois vai ser 3 opções para a pessoa clicar que isso é a resposta, tá? Isso tudo você pode editar aqui, criando e definindo as suas regras. É nome personalizável, é tudo, é bem feitinho, dá uma olhada, mesmo se você não for usar, para conhecer como que funciona. Às vezes uma ação que você planejar pode ser usado isso aqui. Vamos voltar para o site, e aí eu vou colocar o meu site. Eu posso entrar no site, copiar e colar aqui. Depois, ele não necessariamente vai exibir o link que eu colocar ali. Eu posso colocar um link personalizável só para ficar mais bonitinho. Então, eu vou colocar aqui o link que eu quero que apareça, youtube.com/LabdoFelipe. Se você digitar isso, vai funcionar. Mas eu não quero http parece código, parece muito complicado. Ele vai aparecer aqui no anúncio, olha, você pode ver aqui embaixo. Depois, você pode colocar numa app para o celular alguma opção. E aqui você pode adicionar, de novo, um botão para o WhatsApp ou nenhuma ação na hora que a pessoa clicar no botão. Como eu quero que a pessoa direcione, pode deixar o nenhuma ação aqui, nenhum botão. Aí eu chego na parte do criativo. O que vai ser a imagem que eu vou mostrar? Eu posso vir aqui em editar mídia. Essas aqui são as mídias que eu tenho no canal, já postadas. Só que eu posso vir aqui em upload, adicionar o upload, vai abrir minha galeria, eu posso pegar qualquer item. Eu vou pegar esse aqui, por exemplo. Selecionei o que eu fiz o upload aqui, vou em avançar. Aqui ele vai me dar o recado que eu já dei para vocês. Os cortes, como vai funcionar. Você pode forçar a barra e colocar o original, mas é bom que você tenha mídias específicas para cada rede sociais. Elas vão funcionar em múltiplas redes, mas você pode vir aqui em substituir ou colocar uma mídia maior e vir aqui em cortar, em que você vai alinhar o que é importante ou não do seu conteúdo. Você também pode substituir e buscar aqui outro formato. Então você pode ter 3 imagens, por exemplo, os formatos separados. Tudo isso personalizável. Deixa eu voltar aqui. Se você clicar em original, ele vai forçar a barra para poder funcionar. E esse espaço aqui vai ficar vazio, tá? Como não é um anúncio que eu vou executar, eu não criei as 3 artes. Mas levem isso em consideração. Na proporção 1:1, 9:16 e 1,91:1. Quase 2:1, basicamente. Você pode cortar, pode substituir e pode deixar elas do melhor jeito possível. Evite deixar com esse cinza aqui. Se você coloca uma música, ele vai executar o seu anúncio, mesmo sendo imagem, como se fosse um vídeo. E vai tocar a música na hora que passar na tela. É um jeito de chamar a atenção. Aqui, você coloca o texto principal. Esse texto principal, eu já falei sobre isso na parte lá de roteirização. Assim como a descrição da postagem, aqui também é bom você pensar nisso. Se você tem mais opções ou tem mensagens diferentes ou para públicos diferentes, você pode adicionar várias opções de texto. Então o meu texto principal, vai ser um pouco mais completo, o segundo é mais enxuto, o terceiro é para quem está desesperado. Socorro, não sei editar. Vai ser essas minhas 3 opções. Lembrando, a gente já falou sobre isso na questão de roteiro. Na hora que você define o roteiro, todas essas opções já deveriam estar elencadas lá. Pro título, o texto principal é o que vai aparecer em cima da postagem, tá? Pro título, eu posso colocar alguma coisa especificamente ainda, que vai aparecer aqui embaixo do anúncio, tá? Posso adicionar também uma descrição mais detalhada e todas as opções eu posso adicionar várias opções, até 5 opções de texto para cada uma atingir públicos diferentes. De acordo com a funcionalidade, de acordo com o que funcionar, o Facebook e o Instagram vão direcionando melhor cada uma dessas ações e cada um desses textos. Por último aqui é a chamada para ação. Se eu quero que a pessoa assista o meu vídeo ou vá até o meu canal, eu vou achar a frase aqui já pronta que melhor encaixar. Eu acho que assistir mais é um bom jeito. Então tá lá, se a pessoa clicar aqui, ela vai para o YouTube para assistir mais. É sempre bom preencher todas essas e colocar mais opções de texto para públicos diferentes. Pensa que você está falando às vezes com idades diferentes. Monta a opção 1 de texto para uma idade mais jovem, monta a opção 2 para uma idade mais avançada. Você vai configurando o seu anúncio principalmente desse jeito. É um jeito bem eficiente de você distribuir essa tua mensagem, o mesmo anúncio, para várias faixas etárias e ainda continuar funcionando. Basicamente, cada pessoa tem um perfil de navegação. Esse perfil vai sendo agrupado pela arena de comunicação, lembra? Os grupos, sujeito.
Então, vai sendo agrupado pelo Facebook e Instagram e ele vai mostrando. Se você tem variações, no final das contas você tem vários anúncios mostrando para várias pessoas de vários jeitos. É muito mais fácil você acertar quando você atira 10 flechas para poder acertar uma pessoa do que você atirar uma para acertar um. Levando em consideração que as 10 flechas aqui são de graça. Aqui ainda, se o seu anúncio for compatível, se o jeito que você montou anteriormente for compatível, você pode colocar mais idiomas, se a tua página estiver classificada para isso. Nessa opção aqui de evento, caso você esteja anunciando um evento, uma ação, alguma coisa com data e hora, ele vai focar e vai dar uma notificação para quem interagiu ou para quem solicitou essa notificação. É interessante para a pessoa não esquecer do que você está chamando ela para fazer. Esse último aqui é a questão de rastreio. Lá no comecinho eu falei sobre o Facebook conseguir ler o que está no seu site, na sua página. Se você tem site ou página, aqui é a parte que você vai conectar isso. A configuração do seu pixel é muito específica, eu vou futuramente fazer um outro vídeo só falando sobre esse tipo de rastreio. Mas a função dele principal é tentar criar um perfil de identidade do seu público, para facilitar o movimento dele, para te ajudar a tomar decisão de promoção ou de anúncios futuros. Tá? Ele é muito mais focado na análise de dados, então assim, como é bem complexo, acho que vale a pena no futuro a gente fazer alguma coisa específica para o pixel. Aqui também tem evento, no caso eventos do site, que é isso, que é a pessoa ir até o seu site comprar, eventos no app. Qual o aplicativo que você está conectando, WhatsApp ou um aplicativo de navegação, por exemplo. E eventos offline. Lembra que o Facebook coleta dados de GPS? A pessoa que viu o seu anúncio e foi até a sua loja, ele vai rastrear essa movimentação. Fazendo desse jeito, ele vai priorizar pessoas que têm potencial de ir até lá. Como que ele vai fazer isso na prática? Ele vai olhar o perfil daquela pessoa. É uma pessoa que gosta de cachorro, é uma pessoa que gosta de caminhada e é uma pessoa que gosta de One Piece. Ok, se alguém encaixar nesses critérios, ele vai mostrar esse anúncio para essas pessoas. E assim é mais chance de conversão. O último aqui é os parâmetros de URL. É focado em programação. Mas você pode rastrear, por exemplo, de qual anúncio, de qual variação que veio essa publicação. Ou se você tem um CRM, por exemplo, você pode criar planilhas mostrando a conversão, a taxa de conversão, para analisar dados e ver qual é a melhor opção e qual é o melhor investimento no futuro. Em outras palavras, é uma ferramenta muito complexa que permite muita coisa e que abre muito espaço. Você configurar o seu anúncio, você fazer a sua ação é muito importante. É muito importante que você tenha em mente qual que é o seu público-alvo e o que você quer. Aqui ele te dá opções infinitas, você vai ficar perdido se for seguir tudo isso aqui. Foca no que é importante, é interessante, para quem que você está falando e quais as variações de jeito de falar que pode funcionar para o seu público. Por último, publicar. Se você tiver 1 centavo de dinheiro na sua conta, ele vai aparecer, ele vai já permitir que você faça esse impulsionamento. Caso você não tenha, ele vai dar uma mensagem de erro e tudo mais. Depois que você impulsionar, você pode vir aqui e fechar, ele vai aparecer nessa linha aqui. Nota que aqui em cima você tem as campanhas, os conjuntos de anúncio e os anúncios. Se você marca a campanha, você vai ver apenas os conjuntos de anúncios da campanha que você marcou. Se você marca o conjunto de anúncios, você vai ver apenas os anúncios do conjunto de anúncios que você marcou. Aqui, os status tem várias opções. Tem programado, ou seja, daqui a um tempo ele vai começar, tem em processamento, tem em análise e tem o ativo. Cada um desses é uma etapa. Se o teu anúncio está em análise, quer dizer que o Facebook está analisando para ver se o seu anúncio não descumpre nenhuma regra. Em outras palavras, se você for um político que está anunciando sem falar que é um político, teu anúncio vai ser banido. Ou se você está usando alguma informação ilegal ou uma fonte ilegal muito polêmica, pode ser que você tenha problemas na hora de anunciar. A batalha da rede social hoje em dia está focada principalmente nisso. Vetar um jeito do pessoal distribuir principalmente fake news. Aqui você consegue ver outros dados também. A estratégia que você está colocando, o orçamento, você pode até editar o orçamento depois. E aqui os resultados. O resultado é a estratégia que você colocou. Quanto por quanto ele vai aparecer aqui. Logo em seguida tem o alcance. Quantas pessoas viram o seu material. Depois tem as impressões. Quantas vezes o seu material foi visto. Saiba diferenciar esses dois. Depois é o custo por 1000. Quanto custou cada 1000 pessoas alcançadas. Valor usado e a data que vai terminar o teu anúncio. Aqui nesse campo aqui, você pode recortar a visualização. Então, se a minha campanha tem 1 mês de duração, por exemplo, eu posso ver só nos últimos 7 dias qual que foi o desempenho dela. Existem muitas outras configurações, existe muito outro jeito de fazer. Isso aqui é um apanhado geral para você saber o mínimo necessário para fazer o seu primeiro anúncio de reconhecimento e distribuir a sua imagem, distribuir o seu conteúdo ou o jeito que você quer ser conhecido. Do Google funciona do mesmo jeito. Para acessar ele, você
você vem aqui na sua própria conta mesmo, clica aqui nos 9 botõezinhos e encontra esse aplicativo aqui, Google Ads. Se você já tem uma conta, você vem aqui, acessar sua conta. Se você não tem, começar agora. Quando você clica em começar agora, ele vai te dar um passo a passo, você vai preenchendo os dados, fazendo o cadastro e a configuração da sua conta. Eu vou mostrar minha conta aqui só para poder mostrar como que cria o anúncio. Mas para poder criar a conta de anúncios, é os mesmos dados, as mesmas configurações do Facebook. E o passo a passo dele é muito intuitivo e muito interativo. Vai preenchendo, você não vai ter dificuldade. Depois que você tem a sua conta criada, você pode vir aqui em criar o anúncio. Você vai criar a campanha, a ação de conversão ou recurso. A ação de conversão é o que a pessoa vai fazer depois que ela clicar no anúncio. E o recurso é, por exemplo, eu vou criar um vídeo, eu vou criar uma imagem. Basicamente, você dá para criar tudo dentro da campanha, tá? Mas são opções que você pode ir criando antes e as campanhas só ativam essas opções. Então a conversão de recurso é venda no meu site. Eu vou criar essa programação, essa linha toda para não precisar de fazer isso durante o anúncio. O recurso é a mesma coisa. Eu montei um pacote de campanha, tem 15 posts. Eu venho aqui, cadastro esses 15 posts e depois só crio as campanhas que eu vou usar eles. Então, campanhas. Lembrando, o processo de cadastro vai estar tudo aqui dentro, você vai conseguir ver. Primeira etapa é o objetivo. O que você quer fazer com esse anúncio? Vendas, leads, tráfego no site, promoção, reconhecimento, visitas em lojas e promoções ou criar uma campanha sem orientação. Tudo vai depender do que você quer. Eu quero que a pessoa acesse o meu site. Eu quero que a pessoa acesse meu aplicativo que eu inventei. Ou eu quero que a pessoa venha na minha loja. Tudo isso dá para fazer. Eu vou colocar sem nenhuma orientação para não excluir nenhuma das opções do próximo quadro. Aqui eu vou selecionar o tipo de campanha. Eu vou pular a primeira. Pesquisa. Eu vou mostrar a minha campanha para as pessoas que pesquisarem sobre o meu produto ou o meu conteúdo ou sobre o meu nicho. Eu vou gerar a demanda, ou seja, eu vou mostrar para as pessoas o que eu estou vendendo. A rede de display eu vou colocar esse anúncio em sites ou outras plataformas que são apoiadas pelo Google. Então, se tem um site lá que tem um anúncio do Google lá, esse site vai ter minha propaganda lá exibida desse jeito. Shopping. Se a pessoa for lá procurar preço, alguma coisa, vai aparecer destacado naquele ponto. Vídeo. Incentivar pessoas a ver o meu vídeo no YouTube ou até na rede de display. Promover meu aplicativo. Isso vai aparecer principalmente na Google Play e tal, mas em todos os aplicativos, todas as plataformas vai aparecer a sua publicidade, digamos assim. A primeira é a mais interessante de todas e a mais diferente. Embora todas essas outras tenham objetivos específicos, a Performance Max ela utiliza a inteligência artificial para analisar o seu público e o comportamento dele, assim como no Facebook. Então ela vai escolher o melhor canal, o melhor jeito, ela vai fazer várias decisões automatizadas do ponto de vista de encontrar o seu público, que as outras nem tanto. Você pode fazer todas elas paralelamente. É bom que você tenha uma campanha ativa de pesquisa, por exemplo. A pessoa viu o seu anúncio no YouTube, depois foi pesquisar e achou a sua empresa. Mas a Performance Max ela é muito eficiente, porque ela também utiliza a estratégia de distribuição e de audiência. Ela vai mostrar para as pessoas mais interessadas o que é que você está vendendo, o que você está tentando mostrar para elas. Eu vou escolher ela porque ela também tem opções extras. Agora aqui são as metas de conversão. Eu posso adicionar uma meta de conversão, de engajamento, por exemplo. Posso trabalhar ela e colocá-la do jeito que eu achar interessante aqui. Eu posso adicionar produtos relacionados a essa campanha. Se eu tenho uma loja, um e-commerce, por exemplo, e tenho os produtos cadastrados, eu vou conseguir importar eles aqui. E aqui, para onde as pessoas devem ir na hora que clicam no meu anúncio. Por último, nome da campanha. Mesma lógica. Coloca o nome que você vai conseguir se organizar depois no relatório. Aqui, se você está trabalhando com conversões, ele vai pagar, só vai cobrar o seu saldo aqui quando a pessoa clicar, entrar no seu site e clicar em criar lá. Se você define esse valor da conversão aqui, ele vai pagar um valor mínimo para essa conversão e um máximo também. Se você foca só em conversão, ele vai fazer a mesma estratégia de leilão. Aqui você define os locais. Você pode colocar região, você pode colocar estado, pode colocar cidade. O jeito, mesma lógica lá do Facebook. Para adicionar outro local, você vem aqui e pode colocar na pesquisa avançada, que ele vai mostrar um mapinha aqui que você consegue chegar onde você quer, mostrar o público que você quer. Aqui você pode usar e pesquisar e encontrar do mesmo jeito. Você pode editar ele, diminuir a quantidade de quilômetros que você vai ir, e aqui ele também funciona do mesmo jeito. Ele vai salvar 1 quilômetro, por exemplo. Aonde ele definiu o Guaxupé, ele vai colocar 1 quilômetro. Só lembrando que se você colocar desse jeito aqui, ele vai definir um ponto no GPS onde que é Guaxupé, e não exatamente a cidade, a área da cidade. Então coloca o alcance para poder cobrir tudo que você precisa. Depois disso, aqui embaixo tem mais configurações, que são que horário que vai aparecer,
quando que vai funcionar, tudo mais, todos esses detalhes que eu já mostrei como funciona lá no Facebook, aqui é a mesma lógica, tá? Depois que eu coloquei os dados da campanha, vai me aparecer os recursos, que é o que eu vou colocar. Aqui funciona do mesmo jeito que a última página de anúncios lá do Facebook. Eu vou colocar o URL final, os títulos, aqui ele me dá 15 títulos, 15 opções de título. Só que cada título tem só 30 caracteres, então pensa bem na hora de fazer. Aqui embaixo tem os títulos longos com 90 caracteres, você pode dar mais detalhes. As descrições com 60, que é o complemento do título. Aqui do lado você vai ver o resumo do que você está montando nas plataformas, na rede display, o que acontecer. E seguindo aqui, você vai encontrar as imagens ou vídeos que você for colocar. Você pode adicionar imagem do jeito que você colocou. Você pode adicionar imagem, você pode adicionar vídeo, você pode adicionar todos os seus materiais aqui. Detalhe que, diferente do Facebook, aqui ele já cria as versões automaticamente. Então ele já faz os cortes adaptados a isso. Se você quiser editar esses cortes, você vem aqui em editar e muda o que é que vai ser. Aqui, como eu já selecionei um, ele já apareceu aqui embaixo as 3 opções dele, nos 3 tamanhos que ele vai utilizar. Para fazer o upload, clica aqui, você pode upar do seu computador normal também, tá? Ele vai sugerir imagens de IA, às vezes, para poder adiantar o serviço que eu vou usar elas mesmo. Aqui você pode adicionar só a sua marca. Às vezes, num anúncio de texto ou numa rede display que estiver muito pequeno, ele mostra só a sua marca em vez de mostrar todo o seu anúncio, toda a sua preparação. E o resto vai em texto. Site links por exemplo, para onde que você vai acessar, que ele vai aparecer aqui, olha, embaixo do teu anúncio aqui, umas opções meio que de acesso rápido. Por último, a call to action. Saiba mais, ou enfim, alguma coisa para poder, quando tiver encerrando o seu vídeo, clicar no botãozinho lá, por exemplo. Esses são os recursos, que é basicamente a configuração do teu anúncio. Eu não entrei muito em detalhes, porque é a produção tua e o que está no roteiro. Você já pensou sobre isso, já fez isso. As opções aqui são iguais às do Facebook. Lá já falei detalhadamente. Por último aqui são os indicadores. Do mesmo jeito no Facebook tem aquela seleção de temas lá, aqui você pode colocar palavras-chave que vão definir o que é o seu público, o que é o seu conteúdo. Por último, os indicadores de público-alvo, onde você pode selecionar uma base que já exista. Por exemplo, pessoas que já interagiram com o meu canal. Esse perfil de pessoas é quem eu quero atingir com a minha ação. Ou lista de clientes. Eu já tenho uma lista de e-mails, por exemplo, de pessoas que já atendo. Eu posso usar essa lista para ele poder desenvolver e encontrar novas pessoas. Por último, eu vou colocar o valor que eu vou gastar. Aqui são valores diários, apenas valores diários. Quanto que eu vou gastar por dia? Ele definiu aqui como mínimo de R$ 3,75. Eu posso colocar o tanto que eu achar interessante ou o tanto que fizer sentido para mim. Por último, ele vai me dar uma pontuação aqui de itens que eu preenchi e um resumo de como está minha campanha. Se eu fiz alguma coisa errada ou se eu fiz alguma coisa só para passar para frente, ele vai me dar o alerta aqui. É necessário ter no mínimo um logotipo. Eu não upei. É necessário ter indicadores de público-alvo. Então eu volto lá e refaço essa etapa. Terminando tudo isso, ele vai aparecer a opção aqui de publicar a campanha. Só depois que dá tudo certo, que eu preenchi todas as etapas, que eu vou conseguir publicar a campanha. Na página inicial, você consegue ver as campanhas através desse botão aqui, ó, campanhas. E aí ele vai aparecer essa página aqui, que vai mostrar um resumo das campanhas que eu estou trabalhando. E aí você pode analisar os dados e ver tudo. As métricas e os pontos mais especificamente, no futuro também eu trarei mais detalhadamente. Mas o inicial, para poder montar uma campanha que você vai ser reconhecido, desse jeito já é o suficiente. Fazendo esse passo a passo já é o suficiente. Cada etapa, cada decisão que você tomar aqui é uma decisão que você tem que pensar para executar. Usa a experiência, vai fazendo aos poucos, vai percebendo e vai aprendendo também. Com isso aqui você garante visualizações do seu canal e garante a abrangência do que você está fazendo, do seu conteúdo, da sua página, do seu YouTube, que seja. Utilizando isso, fazendo conteúdo interessante, bem produzido, utilizando os processos da produção audiovisual, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir converter visualizações em clientes. Esse trabalho todo que você fez de gravar e aparecer em dinheiro. Tem vídeos de tudo quanto é jeito explicando. Esse resumão que eu passei é mais focado para você fazer o primeiro, para você sair do lugar levando em consideração os nossos objetivos, tá? Finalmente terminou essa novela que foi esse vídeo de hoje, tá? Desculpe pelo tamanho, só que precisava ser desse jeito porque todos os conteúdos e todos os detalhes tinham que estar coesos em um vídeo só. Você não dá para assistir só um pedaço e depois pular. Agradeço a audiência, agradeço você ter chegado até aqui, agradeço se você aprendeu alguma coisa com isso, tá? E eu te vejo na próxima.